Glória a Deus, não é, irmãos? Bom é louvar o Senhor, não é? Na beleza da sua santidade. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Muito bem. Temos aí 3 quartas-feiras para falar de um assunto e hoje nós vamos começar. Irmão, está animado? Abra aí na sua Bíblia, Tiago 5, 7 e Salmo 42, 1. Epístola Tiago, capítulo 5, versículo 7 e Salmo 42, verso 1. Tiago 5,7 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba chuvas temporã e serôdia. Salmos 42, verso 1, diz assim, Salmo 42, verso 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, nesta noite, pelas nossas vidas. Quero te louvar, Senhor, pela grande esperança que temos em ti, Senhor. Quero te louvar, meu Deus, pela obra que o Senhor tem feito no nosso coração, nas nossas vidas, nos nossos familiares, nessa casa de oração. Queremos te louvar, Senhor, pela tão grande salvação que foi nos dada através de Jesus, o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso amigo, mais chegado que um irmão. Senhor, nessa noite eu quero pedir ao Senhor que o Senhor use a minha vida, que o Senhor possa operar de maneira grandiosa no meio desse povo. Que essa palavra, Senhor, fale de uma maneira especial, íntima, transformando, reformando, transformando, guiando, conduzindo, meu Deus, as nossas vidas. Eu peço ao Senhor, meu Deus, eu não posso nada por mim mesmo, mas eu creio no poder que em nós opera pelo Espírito Santo que nos foi dado, Senhor. Usa-me, Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Vocês se lembram lá na nossa infância, como a gente acordava cedo na expectativa de sair correndo e brincar de bolinha de gude, soltar pipa, né? Sujar no barro, a gente saía correndo disparada, né? A gente nem tomava café direito. Lembra lá quando o nosso pai prometia um presente para a gente? Era uma bicicleta, era uma bola de futebol, né? E a gente ficava, ele falava assim: eu vou te dar um presente. Você ficava naquela expectativa, né? O pai chegava e prometia para você: se você estudar bem, você vai ganhar um presente bom. Aquele presente, né? Para uns era uma bola oficial, né? Para outros era uma bicicleta, um videogame daquele tempo. E a gente cresce, então a gente começa a gostar de uma moça, não é? A gente fica naquela expectativa de encontrar ela, quando a gente vê, os nossos olhos brilham, na expectativa de ver ela. Então a gente fica olhando, um olha, outro olha, até que então a gente namora, então a gente fica naquela expectativa. A mente fervilha, os pensamentos vão longe com as expectativas que a gente cria, não é? Que cria um monte de expectativa na nossa vida. E a vida segue assim. Nós vamos guiando a nossa vida por expectativas. Aí eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 1. Eu usei esses 2 versículos para iniciar. Que a expectativa, o desejo ardente de esperar por uma coisa. Imagine os discípulos aqui, irmãos, nesse tempo aqui em Atos capítulo 1.
quando eles recebem uma promessa, que era para ficar em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Hoje eu fiz uma pergunta para minha esposa ali, pertinho agora, antes de começar. E eu faço uma pergunta para você, aqui hoje, nesse lugar. Será que ser cheio do Espírito Santo, será que viver numa dimensão espiritual, que muitos de nós não conhecemos, nem eu, será que ainda é um sonho, ainda é uma expectativa para nós crentes? Será que para a mente de muitos crentes, viver numa dimensão espiritual, de tocar por alguém e curar, as coisas acontecerem por um movimento só, ver a sombra curar, você enviar os seus lenços, e através daqueles lenços os demônios saírem, você cuspir num barro e passar num cego, e acontecer na hora. Será que viver nessa dimensão espiritual ainda é uma expectativa para os crentes desse tempo? Jesus fala para eles: fica em Jerusalém, fica lá. Vai acontecer uma coisa na vida de vocês, que vocês ainda não tiveram essa experiência. Fica lá. Eu quero falar aqui nessas 3 quartas, a começar hoje, 3 expectativas que nos fazem crescer. 3 expectativas. Hoje eu só vou trabalhar uma. O que é expectativa? Expectativa é esperar alguma coisa acontecer, ou viver na probabilidade de que isso aconteça. Isso é expectativa. E esperar que aquilo aconteça de verdade. A primeira expectativa que eu quero falar com vocês aqui é aquela que nos move a alcançar aquilo que ainda não aconteceu. É andar numa vida espiritual esperando um movimento que a gente não sabe o que é. E aí nós vamos ficar em Atos 1 para ver o que é. Atos 1 é só expectativa. Nada aconteceu aqui. Atos 1 é viver naquela dimensão de esperar um fato acontecer, um fato grande, um fato que vai mudar a vida deles para sempre. Pessoas simples, Jesus começa a vir fazendo a obra, Jesus cresce em graça, em conhecimento, chama 12, alimenta eles, mostra para eles como é que é, fala do reino de Deus, cura, levanta morto. Jesus tira eles de uma expectativa de vida que eles não conheciam. Jesus tira um monte de gente simples, pescador, colhedor de impostos, gente atrapalhada, com um monte de problema na vida, coloca para andar junto com eles, começa a mostrar para eles o que é o reino de Deus. Jesus começa a operar sinais, prodígios, maravilhas, envia eles a fazer, alimenta, enche o coração deles. Jesus enche o coração deles de coisas que eles nunca tinham visto. Jesus transforma a realidade deles. Jesus aumenta a visão deles. Mostra para eles o que é vida de verdade. Não é esse negócio de ficar pescando, ficar dentro de firma. Não é esse negócio de ficar o tempo todo socado nas coisas desse mundo. A vida verdadeira é muito mais do que isso. Jesus mostra para eles. Chama 12, depois 70, depois todo mundo vai se ajuntando. Vai se ajuntando um monte de gente. E Jesus guia eles. Vai enchendo o coração deles. Só que eles ainda não passaram por uma experiência. Eles não passaram pela experiência de ser cheios do Espírito Santo. Então Jesus lança
lança para eles esse desafio. Olha o capítulo 1, verso 3 aí que Jesus fala. Verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. O que é isso aqui? Jesus sabia que com a sua morte, eles desanimariam. Jesus sabia que com a morte dele, os discípulos não andariam na mesma pegada. A expectativa deles murcharia. Você lê no texto que Jesus apareceu para eles por 40 dias. Por que isso? Depois da Páscoa até o Pentecostes, são 50 dias. 50 dias. Jesus foi aparecendo para eles, um dia, com infalíveis provas. Jesus, o que estava fazendo? Não estava deixando a expectativa murchar. Jesus não estava deixando que eles desanimassem a tal ponto de não querer mais. Jesus sabia que aqueles discípulos seriam aqueles que incendiariam o mundo com o Evangelho. Jesus sabia que aquela era a base. Não poderia destruir aquela base. Um dia Jesus aparece. No segundo dia ele aparece de novo. Jesus aparece lá, vivo, com muitas provas. Por que Jesus ficava aparecendo para eles? Para animá-los. Sabe o que acontece nos nossos dias? Jesus muitas vezes vem até nós. Porque Ele sabe que nós desanimamos fácil. Uma palavra desanima a gente. A igreja se esvaziando desanima a gente. Às vezes nós não estamos naquele estágio espiritual, naquele nível espiritual que gostaríamos, desanima a gente. Não vemos resultados da nossa obra, desanima a gente. Não vê material para trabalhar suficiente, nos desanima. Com os apóstolos não foi diferente. 40 dias aparecendo, dando sinais. Até anjo apareceu ali. Que vocês estão olhando para o alto. Esse Jesus que vocês veem, ele vai descer um dia. Jesus deixa eles verem, ele subindo. Os apóstolos precisavam dessa base de milagres, de sinais, de prodígios, para ficarem fortalecidos, não perderem a expectativa da vida deles. Não perderem aquilo que Jesus alimentou eles por 3 anos. Digamos que Jesus está ali com a gente o tempo todo, carregando o piano. Vem um morto, Jesus levanta. Vem doente, Jesus cura todo mundo. Imagina o que é andar do lado de uma pessoa dessa. E de repente essa pessoa morre. Você perde o chão. Você perde a estrutura da vida. Eu sei que muitas coisas desanimam a gente. Eu sei que muitas coisas querem nos tirar do foco. Perder as nossas expectativas em relação ao reino de Deus. Muita gente perdeu a alegria de vir à casa de Deus. Muitas pessoas já perderam a alegria de louvar a Deus. Muitas pessoas nascidas de novo, batizadas, até no Espírito Santo, perderam a alegria de estar nesse lugar. Sentar nesses bancos, ouvir uma palavra, a palavra já não arde mais neles como ardia. A vontade se esvaiu. Então o que acontece? Deus vem renovar. Deus vem trazer expectativas novas. Animar a nossa alma de novo. Incendiar o nosso coração de novo com a glória dEle. Várias coisas ali serviram para alimentar essa promessa. Enquanto o derramamento não chega, o que Deus vai fazendo? Deus vai derramando chuvas, serôdia e temporã. Serôdia
e temporã. O que é isso? Chuvas antes do tempo e chuvas depois do tempo. Esses milagres que vão acontecendo. Acontece vem um movimento, um pregador, um momento de louvor, Deus derrama. Até que a promessa chegue. Veja o versículo 4 aí, o que está escrito. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Veja aí o versículo 9, está escrito, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. O 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis aqui junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqueles discípulos precisavam de uma base de milagres muito forte para poder viver o que eles iam viver. Eu nunca vi anjo, irmão. Nunca tive essa experiência de ver um anjo vir falar comigo. Nunca tive essa experiência de ver coisas que esses homens viram. A gente cresce, querido irmão, quando a gente alimenta essa expectativa. E tem mais uma coisa interessante aqui, nesse texto. Jesus determinou, fica aí. As expectativas só se cumprem quando a gente fica na posição que Deus determinou que nós ficássemos. Não era para inventar, não era para ir para outro lugar, era para ficar ali, naquele lugar. Quando nós alimentamos as nossas expectativas em Deus, nós precisamos saber quem é que está falando com a gente. Quem foi que falou que vai vir uma obra de assombro e de espanto nesse lugar? A palavra foi Deus. Quem foi que falou para eles? Fica aí. Foi Jesus. A gente tem que saber quem está falando com a gente. A gente tem que saber o histórico que essa pessoa tem de falar e acontecer. Se foi Jesus quem falou com a gente, nós temos que ficar na posição, querido irmão. Se ele falou, vai acontecer. Se ele determinou, vai acontecer. Nada vai impedir o agir de Deus nesse lugar. Mas no meio do caminho acontecem coisas. Verso 6 e verso 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino em Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Às vezes, quando nós temos uma expectativa, esperamos uma coisa, no meio do caminho a gente pode ser contaminado por outras palavras, que muitas vezes vai murchando aquilo que a gente espera. Você já recebeu uma palavra de alguém que chegou até você e falou assim, você fica esperando esses negócios aí, isso aí não vai acontecer não, mano. Isso aí não vai acontecer mais. Isso aí já foi, aconteceu lá no tempo do pastor Disseu, lá no início da igreja. Não vai acontecer mais. Deus agora tem outros propósitos. Aqui, queridos irmãos, outras palavras entraram para desanimar os apóstolos. Eles pensaram outras coisas. E Jesus traz eles para as rédeas. Não cabe a vocês saberem isso. Não é para vocês saberem essas coisas. Não é para vocês se preocuparem com isso.
o que eu vou fazer é o seguinte: fiquem em Jerusalém e eu vou encher vocês. Com que eu tenho que alimentar o meu coração até que as coisas não aconteçam? Eu tenho que alimentar com o quê? Verso 5 e verso 6. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha o 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo, ou melhor, isso, aqui no 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deixa eu pegar um papel aqui, que caiu suor no meu olho. Como eu tenho que alimentar o meu coração enquanto as coisas não acontecem? O que eu vou ter que fazer até que as coisas não aconteçam, não se cumpra aquilo que eu espero? Eu não estou vendo ainda. Eu ainda não estou cheio do Espírito Santo. Não estou vendo os sinais acontecendo com força. Não estou vendo o meu lar alcançado. Não estou vendo o poder se manifestar com força, em grandiosidade, como aconteceu lá na vida deles. O que eu faço? Não aconteceu ainda. O capítulo 1 é a expectativa. Não aconteceu. O que eu faço? Eu sou pastor dessa igreja, sou pastor daquela igreja, e não está acontecendo. As coisas não estão acontecendo como Jesus disse que ia acontecer. Tem que esperar. Esperar. Aí você fica pensando, só eu que estou esperando isso? Só eu que estou esperando isso? 120 irmãos, na mesma olhada, no mesmo foco, esperando a mesma promessa, ser cheio do Espírito Santo. Não sei aonde, não sei no que isso vai dar. Não sei o que vai ser isso. Não sei como vai ser essa manifestação. Não sei como que minha vida vai seguir daqui para frente. Não sei como vai ser. Mas uma coisa eu sei, que acontecer o que Jesus falou vai ser bom. Você aqui hoje nesse lugar, se de repente hoje fosse o dia que você estiver aqui, sentado como eles estavam, semana que vem a gente vai ver isso, todo mundo sentado no lugar, ali, naquele culto, digamos, normal, e aí você está sentado, na expectativa, que foi alimentada por tanto tempo, 40 dias Jesus aparecendo, fica firme lá, fica firme, vão lá orar, fica na comunhão, não abandona não, alimenta isso o tempo todo, palavra, fiquem buscando, fica firme nessa pegada, e você vendo uns desanimando, uns não acreditando mais, mas você ali, e um fala, eu não vou mais vir não, Samuel, eu estou vindo aí, não está acontecendo. Um vai, Norino, vamos, eu estou machucada, mas eu vou. Pastor Disseu falando, vamos lá, gente. Não vamos desanimar, não. Vamos, fiel que prometeu. Jesus falou que vai acontecer, vai acontecer. Ele não falou quando vai acontecer, mas falou que vai acontecer. Aqueles 120 irmãos, nós não sabemos o estado daqueles irmãos. Como eles estavam. Se estavam firmes, se estavam com a fé cambaleante. Mas a verdade é que eles estavam lá, orando, jejuando,
buscando, e não acontecia. Até que um dia, está todo mundo lá. Dá a mão para o seu irmão aí, vamos lá, orando. Aí começa lá. Começa a soprar um negócio ali. Aí todo mundo. E acontecendo uma coisa diferente aqui hoje, hein, Oronira? Aí você falou, o que é isso que está acontecendo? Aconteceu no capítulo 1? Não. Foi mais um dia. Não deu 50 dias de Pentecostes. Não deu 50 dias. Deus queria fazer no Pentecostes, na festa das colheitas. Pentecostes é festa das colheitas, onde eles colhiam o melhor do trigo. Deus tem datas marcadas, estabelecidas, para acontecer fatos extraordinários que vão mudar a vida da sua igreja. Deus tem data estabelecida, tempo marcado. Enquanto isso não acontece, ele fala, lá no versículo 13: entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, e Tiago, e João, e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, e o Zelote, e Judas, filho de Tiago. O que esse povo teve que fazer? Aí no verso 11, verso 12: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, 1.400 metros, 1 quilômetro e 400 metros. Sabe o que o anjo estava falando aqui? Vai viver a vida de vocês, vai trabalhar, Samuel. Vão cuidar da vida de vocês, vai para o médico, vai passear com a sua esposa. Vão continuar vivendo a vida de vocês. Não chegou a hora ainda. Não chegou a hora ainda. Mas olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Não é só vocês, liderança, que está esperando essa promessa. Lembra que Deus falou para Elias? Elias, não é só você que está andando nessa pegada. Tem 7.000 que estão vivendo nessa pegada que você está vivendo. Tem mais pessoas esperando isso. Viu, Márcio? No dia que a visitação chegar aqui, enquanto não acontecer, é isso aqui. É um falando, estimulando, vem Samuel, canta, louva o Senhor em línguas, vem um prega, vem a Márcia fala, um levanta na igreja, espera, não desanima, não baixa a cabeça, não foge, não vai embora, vai acontecer. A nossa expectativa não é frustrada, não é vazia, porque foi Deus que prometeu. Espera. Aí a Adriana desanima. Não, Adriana, vamos atrás dela. A o Eric desanima. Não, vamos embora atrás do Eric. A Márcia desanima. Não, desanima não, Márcia. Tem uma coisa para acontecer aí. Mas é só expectativa. Não, mas eu vou alimentar isso. Aí então Samuel, pastor da igreja, desanima. Ele vai e desanima. Ele fala, Nilo, não está acontecendo. Não está acontecendo. Já faz 48 dias que Jesus morreu. Já faz 48 dias. Deus não falou para eles que viria no Pentecostes. Falou? Falou não. Jesus falou o quê? Fica onde? Fica aí. Espera.
Espera aí, espera orando, buscando, mas espera. Quadragésimo sétimo dia, nada. 48º dia, nada. 50º dia. Eles sabiam que a festa movimentava um monte de gente. Vinha gente de várias nações para festejar o Pentecostes. Mas Deus não falou que ia ser aquele dia. Mas eles estavam lá. Todo mundo sentadinho, que nem vocês aí, ó. Ouvindo, alguém estava pregando. E aí então, chegou o dia. Eu não vou avançar na outra parte. Mas o que eu faço quando as coisas não estão acontecendo como eu gostaria? É tudo expectativa. É tudo promessa. Não aconteceu ainda. Vem um prega, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E você não é cheio. Você busca e não acontece. Você prega e o movimento não acontece aí como você gostaria. Coisas visíveis. Movimentos, curas ali, aleijado andando. Quem aqui acredita que Deus pode levantar aleijados? Cegos vê. Quem acredita aqui que Deus pode levantar mortos? Por uma palavra. Morto, volta à vida. Quem que crê que Deus pode fazer nascer perna? Nascer dedo, nascer coisas que você precisa no seu corpo. Nós cremos. Nós estamos na expectativa. Então como é que você espera? Você espera crendo. Você espera orando. Você espera se envolvendo. Você espera estando na comunhão. Por que acontece aqui na comunhão? Um alimenta o outro. Um estimula o outro. Um não deixa o outro baixar a cabeça. Não é? Não estou vendo ainda, mas eu creio. Existe uma árvore que se chama bambu chinês. O bambu chinês é plantado e depois de um ano nasce um broto. Desse tamanho assim, do tamanho da ponta de um dedo. E o que acontece? Aquele broto fica assim por 4 anos. A pessoa olha para aquilo e fala, meu Deus, não vai nascer nada aí. Depois de 5 anos que o bambu chinês está plantado, ele começa a sair para fora. Ele é todo formado debaixo da terra. Em 5 anos, ele começa a levantar e ele chega a 25 metros de altura. Assim é, muitas vezes, o que a gente faz aqui. Samuel assumiu esse ano ou ano passado? Esse ano. Vai passar 1 ano, pastor Disseu. 2, irmã Ruth. 3, 4. Não estou falando que vai ser igual ao bambu chinês. Espero que não, né, Samuel? Aí os resultados não vão aparecendo. Às vezes as pessoas vão embora, não é? Vai começando a haver perdas. E você fala assim, só tem o pedaço de um broto de um bambu. Mas se você continuar alimentando a fé, não perder a esperança, continuar se fortalecendo na fé, enchendo o coração de boas, olhando para Deus, olhando para o Senhor, vendo o que o Senhor já fez na história, na vida de muitos obreiros, vê que muitos sofreram no seu início, e você alimentar, Senhor,
eu não arredo o pé daqui. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar confiando, Senhor. Porque eu sei que a minha esperança não é vazia. Até que um dia, Deus vê pela sua perseverança, que você não desanimou na fé, pastor Sérgio. Você não recuou, não. Muitas palavras falaram para você parar, você não parou. Você continuou batendo no ferro frio. Até que um dia Deus decidiu, ele não vai sair dali. Ele vai continuar. E então foi o que aconteceu ali. Quando o Espírito visitou aquele lugar, nunca mais Jerusalém foi igual, pastor Disseu. Nunca mais aqueles crentes foram iguais. No dia que isso acontecer aqui, uma simples palavra falada aqui na frente vai derreter todo mundo aí na frente. Um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu estou esperando isso, eu não sei o que é essa experiência. Eu, Nilo, vivi pequenas experiências de estar com, buscar a Deus e ver coisas gloriosas acontecer. Mas viver nessa dimensão de estar cheio, andando assim, cheio do poder de Deus. Eu estou esperando. Quem aí está esperando viver essa experiência? Uma criança como essa assim, cheia do Espírito Santo de Deus, vai fazer toda a diferença aqui no nosso. Enquanto isso não acontecer, irmão querido, enquanto isso não acontecer, você vai continuar a alimentar. Porque agora é só expectativa. A semana que vem eu vou falar para vocês o que aconteceu. Porque você fala assim, quando acontece o que eu espero? Digamos que hoje, Honorina, aconteça e você está cheio do Espírito Santo de Deus e viver assim daqui para frente. Acabaram as expectativas? Não. Vão entrar outras expectativas. Agora, como cheio do Espírito Santo, vão entrar outras coisas na sua vida. Por exemplo, se uma pessoa for cheia do Espírito Santo de Deus e de repente falar em línguas, e aquelas línguas ele já ter a interpretação, o que ele vai querer além do mais disso? Ele vai querer profetizar, ele vai querer curar, ele vai querer ter discernimento de espíritos. Semana que vem a gente continua. Vamos parar por aqui. Graça e paz.